a gente teve momentos diferentes na história de São Paulo. Nos tempos coloniais, a gente não tinha realmente transporte público, assim, vamos imaginar, falar em transporte coletivo, tá? Por volta de 1900, quando, com a chegada do trem, a Estação da Luz é implantada, o pessoal percebe que tem muitas pessoas que vão para lá para buscar encomendas ou chegam de lá e aí descobrem a importância de ter alguns tilburies, algum serviço que transporte esses passageiros. E em seguida a gente tem os bondes, ainda puxados a burro, depois com a chegada da Light, os bondes elétricos, antes de 1930, os ônibus. Aí, por volta de 1947, é criada a CMTC, e aí nós temos uma série de, um serviço realmente de ônibus, mas já do município de São Paulo. Em 1967, 68, é criada a Companhia do Metrô de São Paulo, praticamente no mesmo mês em que, o mês seguinte, que foi desativado o último bonde que corria aqui por São Paulo, porque eles diziam que o metrô ia substituir com muitas vantagens o serviço de bondes. O serviço de ônibus nunca foi desativado, foi só sendo ampliado. Foram retomadas as concessões de serviço de linhas de ônibus, porque a CMTC ficou cuidando das linhas que não eram assim economicamente seguras, né? E as melhores linhas foram passadas para o setor privado, para operação do setor privado. E de lá para cá, a rede do metrô, que deveria ter, pelo menos para a necessidade de hoje da cidade, uns 250, 300 quilômetros de linha, mal chega aos 100 quilômetros, né? Eu pego um ônibus até a estação de trem, que é a estação Dom Bosco. Da estação Dom Bosco, eu pego o trem até a Luz, da Luz até Pinheiros pela linha amarela e de Pinheiros mais um trem até a Berrini, que é onde eu trabalho. Eu moro aqui há 27 anos, nesse bairro, nessa rua mais precisamente há 15 anos. Morava no mesmo bairro, só que em uma outra rua. E aí quando eu comecei a trabalhar, eu já morava aqui e sempre foi muito difícil porque é o último bairro que tem metrô, na Zona Leste. Então a gente desce no metrô, aí tem que enfrentar um ônibus até aqui. Não é tão distante, mas acaba que é muito cheio, né? Que atende outras regiões além daqui, que não tem metrô ainda. Eu acordo por volta de 5h30, costumo sair 6h15, 6h20 de casa. Chego no trabalho por volta de 8h15, 8h30, às vezes quando dá algum problema no trajeto, no transporte. E saio às 6. Saindo às 6 eu chego aqui em Itaquera às 8 da noite. E durante a semana é basicamente isso. Se eu tiver algum compromisso pessoal, com os amigos, enfim, tem que ser depois desse horário. E acaba sendo desgastante porque tem uma outra problemática. A maioria dos meus amigos, eles moram mais próximos do centro. Então, para fazer alguma coisa, vai todo mundo para lá e eu tenho que voltar para cá depois. As empresas não têm sede, não tem escritório aqui na Zona Leste, por exemplo, não na minha área. Então eu nunca consegui, nem procurando vaga de emprego, uma vaga mais próxima. Assim, o mais próximo que eu já vi foi na Moca e ainda assim tinha que usar o transporte para chegar até lá. Os mais ricos estão perto do serviço, dos centros, e a população mais carente está mais longe. Então a gente tem que ficar indo e voltando e formam esses bairros dormitórios como o meu. O desenho da cidade hoje já desfavorece a distribuição dos empregos. Menos ainda se for mais para a periferia, né? Se você conseguisse ter mais polos de emprego distribuídos pela cidade, com certeza a demanda por transporte seria menor. Ou pelo menos mais equilibrada. Ela ia ser demandas por viagens mais curtas, por exemplo. A gente tem muita viagem muito longa e muita viagem pendular, sabe? Todo mundo vai e todo mundo volta, que é uma característica muito forte da Zona Leste. Muita gente indo e muita gente voltando, sempre no sentido. Então todo mundo fala, nossa, tá lotada a radial. Ela tá lotada num sentido, no outro tá vazia. Levanto aproximadamente 6h30, deixo o filho na escola,
E a partir do momento que eu deixo ele na escola, eu já estou trabalhando. Para voltar para casa não tem muito horário. Quando eu pegar assim, a última corrida, mais ou menos por volta de 7, 8 horas da noite, normalmente é o horário que eu retorno para casa. Eu chego em torno de 9 horas, até 10 horas mais ou menos eu estou retornando para casa. 1940 a 1950, assim, quando começa a aparecer automóvel. Então é um período crucial na história do Brasil e de São Paulo principalmente. É quando São Paulo começa a virar uma grande cidade, né? Começa a ter alguns milhões de habitantes. Se não me engano, em 1920 ou 30 chega em 1 milhão de habitantes. Em 1950 já tinha alguns milhões. Em 1970 já tinha, sei lá, 7 milhões de habitantes. Então, os historiadores de São Paulo falam que entre 40 e 70 é o período que São Paulo explode, assim. E é nesse período que o automóvel chega com força total e vira um meio dominante. O carro era visto como um símbolo de progresso e de ascensão social. E com isto se abriam vias para os carros, e quando o transporte coletivo atrapalhava os carros, ele era escanteado. O que aconteceu com os bondes na cidade de São Paulo foi um crime. Eles foram arrancados. Asfalto jogado em cima de trilho. Até hoje tem trilho enterrado em asfalto na cidade de São Paulo. Então, um sistema de transporte economicamente e ecologicamente viável foi jogado no lixo em prol da, entre aspas, modernidade. Isso foi um crime inimaginável contra a saúde da população, contra a economia, contra a lógica, contra a racionalidade. Infelizmente, a cidade hoje em dia, eu até comento com os passageiros, não tem mais esse negócio de horário de pico, fora de horário de pico. A cidade hoje em dia tem trânsito o dia inteiro, praticamente em todos os lugares. Antigamente o trânsito era mais ou menos mais na região central, né, nos bairros mais centralizados. Hoje não, mesmo nos bairros de periferia você pega trânsito de manhã, na hora do almoço, de tarde, às vezes até à noite, já um horário bem mais tarde, que não teria por que ter trânsito, você pega. Entra muitos carros no mercado todos os dias e as vias continuam as mesmas. Pode ver aqui, por exemplo, tem o rodízio. O rodízio hoje, na minha opinião, já é ineficiente, porque a maioria das famílias tem 2 carros. Por quê? Porque aí no dia que um não pode sair, o outro sai. Então a finalidade do rodízio já está meio que inviabilizada. O que a gente tem, que é muito grave em termos de sistema viário, que deveria ser objeto de planejamento e também de investimento, é o desenho da rede viária. Porque a rede viária em São Paulo, ela cresceu sem um plano. Tirando o tempo do Prestes Maia, que teve assim alguns desenhos do viário de São Paulo, mas nunca a gente teve mesmo um plano do sistema viário completo. Então nós temos um sistema viário que ele é totalmente, parece uma colcha de retalho. À medida em que o dono das terras resolvia loteá-las, ele abria ruas sem ter uma regra de conectividade com o sistema que já existia, nenhuma regra de traçado que pensasse no todo. Então ele fazia o loteamento do jeito que ele queria. E daí a gente ficou com uma cidade totalmente desconecta, né? Que não é boa nem para o automóvel e muito menos para o ônibus, né? Então realmente a gente precisa fazer investimentos, mas não do jeito que tem sido feitos. O espaço físico ele é finito. O Eduardo Vasconcelos fala bastante disso, assim, que você tem uma quantidade de vias que é finita, um número de carros que cresce, né, ao longo dos anos, enfim. Então não tem para onde, não tem saída, né? O trânsito está colocado e você vai ter cada vez mais congestionamentos e tal, porque é uma questão de física mesmo, né? Da quantidade de carros para a quantidade de espaço viário. E não há mais espaço viário possível de abrir para dar conta desse volume de carro, né? Então, e aí é a questão que é cruel, que na comparação entre o transporte coletivo e o transporte individual,
mesmo se a gente estiver tratando do ônibus, ele consome menos espaço viário, né? Ele, comparativamente pelo número de pessoas que ele transporta, ele vai causar menos poluição, ele é mais econômico, né? Então, esse privilégio do carro, ele prejudica a circulação como um todo. Eu gosto de falar aqui nas aulas, por exemplo, assim, com os meus alunos, há quanto tempo existem cidades, né? Sei lá, desde a Grécia Antiga, desde a Idade Média, assim, sei lá. Quanto tempo existem ruas, né? Pelo menos séculos, assim, no mínimo. Há quanto tempo existe automóvel? Um século. Arredondando agora que a gente faz mais ou menos um século que existe carro. Por que a rua é dos carros? Eu sou um The Flash agora. Eu levanto por volta de 9 horas da manhã. Venho até o mercado aqui próximo da minha casa. Eu compro o pão, deixo o pão e o leite para minha filha e para minha esposa. E depois eu começo a minha jornada aí para o meu trabalho. Eu entro lá nesse mercado que eu trabalho às 11h30 da manhã e dou início às tarefas lá, né? Repor bandeja, cortar carne, etiquetar, preço, validade. Agora você vai acompanhar comigo aí por volta de uns 20, 25 minutos. Às vezes eu faço antes. Tem como de ônibus, mas muitas das vezes nós vamos passar em frente ao ponto ali. E aí você pode acompanhar do lado da avenida que vai sentido o mercado. Que o tempo que eu gasto andando é mais rápido do que o transporte, que demora demais a condução aqui. O poder público falha clamorosamente em implementar o transporte de massa e investir nisso. Veja que para fazer corredor é um parto da montanha, para fazer um corredor, e para fazer viaduto, ponte estaiada, toda hora vai uma aqui e outra lá. Então existe uma vocação para fazer grandes obras e nenhuma vocação para fazer corredor de ônibus, por exemplo. Nenhuma. Por dia são R$13, por mês dá uns 305, 307. Eu utilizo o benefício da empresa, mas tenho que custear uma parte dele. R$4 pelo transporte que a gente tem hoje, e sempre vai piorando e aumentando, não condiz com o que o usuário tem todos os dias. Tá cheio. O governo persegue a intermodalidade já há muito tempo. Assim que a primeira linha de metrô foi implantada, foram feitas as primeiras tentativas de integração do ônibus com o metrô. E foi muito difícil, porque os donos das empresas de ônibus que prestavam o serviço, né, eles no começo não entendiam e foi muito difícil conseguir essa integração. Aí depois eles perceberam que até eles estavam ganhando mais com a integração, né? E chegou uma hora que a gente conseguiu fazer a integração também do trem com o metrô e o ônibus. A integração, por exemplo, entre ônibus e metrô, ônibus e trem, ela está aí colocada e ela é utilizada todos os dias, né, pela população. Ela é cara, né, e ela aumentou recentemente. Então, eu acredito que o usuário pensa duas vezes se ele vai fazer a integração, se é mais fácil para ele fazer a integração entre duas linhas de ônibus no bilhete único que ele não paga nada mais, ou se ele vai fazer a integração metrô-ônibus que ele vai ter que pagar mais um pouco, ou trem, né? Lá na onde eu trabalho, que fica relativamente perto do metrô Vila Prudente e do metrô Bresser, muitas pessoas que vêm na clínica pegam táxi para ir só até o metrô. Antes daqui eu trabalhava no outro emprego lá no Alto do Ipiranga. Eram 3 conduções e eu demorava 2 horas, 2h15, só para chegar no meu serviço. Eu ficava mais cansado só de ir trabalhar do que propriamente o dia inteiro repondo mercadoria na loja. Na ida a gente, agora por exemplo, tá normal, tem uma guarda civil metropolitana aqui, uma base deles, eu passo em frente todos os dias, mas lá perto do meu mercado que eu trabalho 3 ou 4 funcionários, se eu não me engano,
nesse mês foram assaltados na hora de ir embora, porque ficam esperando o ônibus lá na esquina que tem próximo, que eles moram pro outro lado, e levou celular, levou carteira, rua deserta, escura. A gente fica meio receoso, mas entrega na mão de Deus, né? A parte aqui que eu da minha casa até meu local de trabalho é boa. A prefeitura cuida do mato que baixa, de carpi. A limpeza ela faz também, que eu vejo, que eu passo aqui diariamente. A Berrini, que é a avenida principal lá da região, no tempo que eu fazia estágio, ela estava sendo reformada para receber a ciclovia e também um novo corredor de ônibus. E a obra foi assim, muito rápida, assim, eles fizeram em meses. Eles realmente investem muito mais naquela região, as pessoas podem usufruir desses equipamentos. O corredor de ônibus lá é maravilhoso. Eu utilizei por um tempo para ir para a faculdade, então o meu ônibus ele passava na Berrini. Embora demorasse 1h30 de lá até a Vila Mariana, ele ia pelo corredor de ônibus, então era mais fácil. Mais fácil que aqui, por exemplo, que você caminha muito para chegar numa parada de ônibus. Seria aquele. Não sei se ele vai esperar a gente. O metrô, ele depende mais do seu horário de chegada na estação do que o ônibus, por exemplo. Você pode chegar no ponto num horário ok e ele demorar para passar por algum motivo. E aí você se atrasa. Agora no metrô não, se você chega num horário confortável, você sabe que ele vai passar logo. E mesmo com esses problemas que acontecem na linha, o atraso é menor. Momentos de felicidade. A única coisa que vai resolver mesmo a vida de uma metrópole é aquilo que todo mundo sabe e não tem dúvida, que é o transporte de massa por trilho enterrado, que não conspurca a cidade, que não gera regiões de aleijões urbanos, regiões deterioradas. Fazer isso enterrado, de tal forma que a superfície fica para o ser humano, não fica um minhocão. Esta seria a única solução. Tanto o ônibus como o carro têm limitações. Agora, o ônibus, ele pode e deve trabalhar junto com o metrô, ampliando a área do metrô. Então, além do que, o metrô de madrugada ele para. O sistema de trens também deve parar, porque tem pouca demanda para você manter um trem vazio batendo lata. Então, quando você interrompe o sistema de trens durante a madrugada, até para manutenção, por uma questão de economia, quem tem que segurar a cidade e mantê-la funcionando são os corredores de ônibus, o sistema de ônibus. Deve operar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ou seja, o ônibus e o transporte por trilho são complementares e eles sim dão conta da demanda. E quando você implantar isso bem implantado, pouco importa o que acontece com o carro. Deixa congestionar. As pessoas vão migrar para sistemas mais inteligentes, como fizeram aqui em São Paulo, quando se inaugurou a linha 4 amarela. Eu prefiro aqui do que essas calçadas, principalmente na hora de voltar, porque para mim ser surpreendido em uma esquina aí, é mais difícil. Aqui, pelo menos, eu tenho a visão dos dois lados. Se eu vejo que tem alguma coisa estranha vindo na minha direção, eu finjo que eu vou ir atravessar a rua. Então, se eu cismo, eu já... Você viu, tem uma em cada semáforo que nós passamos, tem uma faixa. Até que as faixas não tem assim quando a gente foi, porque nós atravessamos ali numa área que não era para atravessar também, né? Mas também não tinha uma passagem para a pessoa ter que andar 2 km para encontrar uma faixa para poder atravessar, sendo que ela tinha que ter ficado lá atrás. Aqui é diferente, até porque os passeios eles não são 100% adequados para um pedestre, um cadeirante, uma pessoa com
limitação de mobilidade, mas eles são mais apropriados do que perto da minha casa, que em alguns trechos nem tem passeio pavimentado para você andar. Então aqui, além disso, tem, sei lá, tem praça, você vê o pessoal com cachorro, então você sente um ambiente melhor, assim, um ambiente até mais seguro para você andar. Tem muitas pessoas que, infelizmente, eu não sei como que eles acham que é para dirigir na cidade, acham que sempre estão certo. Não é, sabe, uma crítica, é uma crítica, mas as motos, infelizmente, o pessoal das motos acha que tudo eles podem e não é assim. Então, se você dá uma seta para trocar de faixa, eles tá lá 200 metros atrás, já tá buzinando, já tá te apertando. Qualquer coisa que você fizer, você pode tomar um pontapé no retrovisor. Então você tem que tomar muito cuidado, lógico, você tem que tomar cuidado com eles, porque é um veículo de 2 rodas e se desloca muito mais rápido. Você tem que ser prudente também. Mas tem muita gente imprudente no trânsito e achando que está fazendo tudo certo. Então você não pode hoje em dia falar nada, porque você não sabe quem está armado, você não sabe quem está lá no outro carro. Então você às vezes tem que ver as coisas, às vezes ver as coisas erradas e você até acaba pedindo desculpa por uma coisa que o outro fez errado para não ter confusão. Você vê acidentes terríveis, às vezes coisas bobas, uma distração do motorista ou do motoqueiro. Tem acidentes graves, porque afinal de contas é um veículo que a pessoa está exposta em cima dele. Às vezes um acidente que no carro não acontece nada, o motoqueiro pode ser até fatal. Veja que interessante, por que nós temos 1 milhão de motocicletas na cidade de São Paulo? Você sai na rua, você tromba com a motocicleta para cima e para baixo. Por que não tem motocicleta assim em Curitiba? Você anda em Curitiba, área central, sexta-feira, tem pouca motocicleta. É a mesma realidade institucional, o mesmo preço. A motocicleta custa aqui e lá a mesma coisa. A renda de lá talvez seja até maior do que a renda daqui, a renda média ou igual. Curitiba é uma cidade rica. Por que não tem tanta motocicleta lá? Porque lá eles investiram em transporte. Faz décadas que o sistema de ônibus ali é modelo no Brasil e no mundo. Então, as pessoas não precisam se arriscar para migrar para um modo mais rápido, porque o tempo do ônibus é razoável, atende, é compatível com o tamanho da cidade, a vida das pessoas, então funciona. Aqui em São Paulo, com os deslocamentos por ônibus chegam a 3 horas, e o indivíduo de moto faz isso em 35, 40 minutos, é evidente que o indivíduo vai colocar a vida a risco com um sistema, com uma moto que é 10 vezes mais mortal que o automóvel. Por quê? Porque a alternativa dele é não ter vida. Morre dentro do ônibus. Morre todo dia um pouquinho dentro do ônibus. Então ele prefere se arriscar a eventualmente morrer no trânsito. Necessidade. E por gostar também. Trabalhava em empresa fechada, ganhava muito pouco. E trabalhando no motofrete, do dia que eu trabalho, eu ganho um pouco mais. Então eu achei melhor. O tempo, a economia. Entendeu? Tempo, a economia e o que eu vou falar? Agilidade, né? Agilidade ajuda muito. Você atravessa a cidade em menos de meia hora, você atravessa de um lado para o outro. Eu ando de acordo com a velocidade, assim, da pista, entendeu? Eu coloco em risco mesmo andando nos parâmetros que manda a lei. Coloco em risco porque eu dependo dos outros também, não depende só de mim, entendeu? No meu ver, no que eu respeito a velocidade, eu não coloco em risco. O problema é os outros. Infelizmente, a gente depender dos outros não é fácil. Tem carro também, mas normalmente é mais a moto. O carro é mais de final de semana, quando dá para sair. De carro. Não tem o risco, porque na moto nós é o para-choque, entendeu? No carro você tá mais protegido, né? Até porque quando eu saio do carro, eu saio com a família, às vezes se sente mais confortável, entendeu? Um carro é um veículo muito grande e que não transporta muita gente. Ele transporta no máximo 5 pessoas, se você respeitar as regras. Mas na vida real transporta 1 a 2 pessoas, 1.2, o pessoal fala, geralmente 1,5 para ser otimista.
Então, na verdade, você está carregando um monte de lata vazia, como dizem, com uma pessoinha dentro. O carro pesa em torno de 1 tonelada para carregar 70 quilos. Isso é uma conta que o pessoal faz muito. Você está carregando mais ferro vazio do que gente, que é o que importa. Você não quer levar o carro é só a necessidade, é só o meio, não é o fim. O fim é levar pessoas e levar coisas. Então o carro ele é um sistema que rende muito pouco. A vantagem dele é que ele é mais confortável. Você tem quase uma extensão da sua casa lá, você não é invadido pelas outras pessoas, você não tem que dividir lugar com desconhecido, você não tem que ficar de pé eventualmente. Então as pessoas se prendem nessa necessidade de conforto. Eu moro no Butantã, venho todos os dias de carro aqui para a Armênia. Eu venho de carro por conta do meu horário. O meu horário é diferenciado. Eu entro às 11 e eu saio às 20. Entendeu? Então, não tem como. Eu tenho que ter essa comodidade, mesmo porque eu morro de medo de ir de metrô. Esse horário na estação da Armênia, eu tenho um pouco de medo. E a estação amarela lá do Butantã não é tão perto de casa. Eu teria que pegar outra condução. E aí já começa a ficar... Então, já que eu tenho essa praticidade, consegui que o meu carro fique estacionado no estacionamento dentro do órgão. Então, é uma facilidade, sempre de carro. Infelizmente, a gente fica acomodado mesmo. Tem jeito. Quanto menos pernas a viagem tem, mais confortável. Esse é um dos grandes interesses do carro. Geralmente o carro te deixa o mais perto possível. E perna é o termo técnico mesmo que se usa pela pesquisa do Oriente Destino. Cada trecho de viagem eles chamam de uma perna. Então você andou até o ponto, é uma perna de viagem. Do ponto você pegou um ônibus até o metrô, é mais uma perna. E assim vai. Nada mais confortável do que entrar no carro e ter uma garagem no seu prédio do trabalho para estacionar. Inimigo, a atenção dos condutores. Os condutores de moto também, não só de carro, mas de moto também. É complicado, o pessoal não ajuda. Então, o risco de acidente é iminente. Por mais que você ande devagar, como é o meu caso, o pessoal não respeita de jeito nenhum, entendeu? Você não sofre acidente por Deus mesmo, né? Ajudar a sinalizar, quando for mudar de faixa, dar uma seta, que muitos não dão seta, entendeu? Uns te fecham, eles não têm campo de visão, joga de qualquer jeito antes de dar uma seta. Tem muita gente que joga na sua frente sem dar uma seta. Nós que é profissional, o que você tem que fazer? Quando você vê o movimento do carro na sua frente, qualquer movimento para a direita, para a esquerda, você já tem que estar se preparando, jogando farol, buzinando, para se preparar, se prevenir. É isso que a gente faz. Medo de acidente eu não tenho mais, graças a Deus, mas no princípio eu tive muito medo, eu tinha tanto medo que parecia que aquela sensação horrível, parece que você vai morrer. Aí você começa a se adaptando, sabe, assim, aí já começa a dividir os espaços com os motoqueiros, você chega os motoqueiros, e aí você vai se acostumando. Eu acordo 5h20 e saio de casa às 6 horas. E se eu saio de casa, eu acordo 5 horas, porque aí eu vou tomar banho, me arrumar, e eu saio 15 para as 6 para não pegar tanto trânsito. Quando eu venho de bike, eu levo em média 1 hora certinho, 1 hora e 5 minutos da minha casa até o trabalho. Para voltar eu demoro um pouquinho mais, que tem mais subida, já eu demoro 1h15, 1h30, porque também eu vou mais tranquila, porque não tem horário para cumprir. Eu venho estilo ciclista como eu estou agora, eu chego no escritório, eu tomo banho, deixo um pouco de sapato lá, um pouco de sapato em casa, e aí eu levo roupa. Quando eu comecei a pedalar, que na verdade já tinha 4 colegas meus que estavam pedalando antes de mim, foi então que eu também incentivou um pouco o uso da bike. Aí a gente não tinha chuveiro, eles tomavam banho todo dia com água fria, às vezes só se lavava, mas aí a empresa viu que começou a crescer, os funcionários com o uso da bike, e aí eles fizeram um banheiro, colocaram chuveiro pra gente. Ó, se as empresas incentivassem mais esse tipo de... para acolher mais essas pessoas que usam a bike como meio de transporte, com certeza mais pessoas, porque às vezes tem colega meu que fala assim, eu não vou trabalhar de bike porque eu não tenho onde tomar banho. Ou seja, se as empresas dessem esse espaço para o funcionário, com certeza hoje a gente tinha mais ciclistas com o uso da bike. Ela não é a solução da mobilidade urbana numa metrópole do porte de São Paulo, né? Mas ela é um componente importante. Nem todo mundo consegue, né? Ela tem uma questão física, né? Enfim, os idosos eventualmente não vão conseguir, uma pessoa que tem mobilidade reduzida não vai conseguir ser atendido pela bicicleta, enfim. E mesmo
a gente tem percursos muito grandes que as pessoas fazem em São Paulo e que a bicicleta não vai dar conta deles, né? Mas a bicicleta aliada com outros modais, por exemplo, né? A bicicleta aliada com o metrô, a bicicleta aliada com ônibus podem ser soluções bem importantes, né? E aí ela tem um papel para quem usa, né? Para o ciclista, ela tem um papel para a saúde muito importante, para a cidade ela tem um papel também para a questão ambiental, né? Não tem custo, não tem dispêndio de energia, não é poluente, né? Enfim. Eu vou sair de casa, eu sei que daqui a 1 hora eu estou no escritório. De carro eu não sei. Eu pego um trânsito, fico presa no engarrafamento e eu não tenho esse horário. Então é questão mesmo de deslocamento. Que hoje para mim assim eu não suporto ficar presa no trânsito. Eu fico meia doente. Hoje eu faço de tudo para usar a bike. O órgão público, a prefeitura tem que começar a pregar, exigir dos motoristas de carro esse respeito maior com o ciclista, com a parte mais vulnerável, né? Eu acredito que na gestão anterior a gente tinha esse uso da ciclovia, como um dia desse eu vi falando assim, mas saiu pintando faixa, mas pintando faixa ou não pintando, pra gente ficou bom, porque só quem leva fino de carro a cada instante na rua é que sabe o quanto é importante esse pedacinho de faixa pintada, que as pessoas criticam, mas se houvesse mais ciclovia nas ruas de São Paulo, com certeza mais pessoas andariam de bike, porque muitas pessoas não andam com medo, né? Porque realmente é um trânsito perigoso. Se assim tivesse mais incentivo dos órgãos públicos, da prefeitura, né, de São Paulo, no caso a gente está em São Paulo, com certeza hoje a gente teria mais ciclistas na rua. Com isso a gente teria um ambiente mais saudável, né? Menos poluído. Com certeza, eu acho sim que a bike funciona, um meio de transporte que funciona. Para tudo, você vai com a bike, você vai para a faculdade, você vai para o trabalho, você vai no mercado, com certeza. A bike é um meio de transporte que eu acho que é o melhor meio de transporte hoje que nós temos de locomoção é a bike. Tem horas que eu imagino que num dia de chuva, no começo de aulas, a gente só circule no subterrâneo ou pelos aviões, pelos helicópteros, que uma hora vai dar um colapso. Mas não sei, a cidade é tão grande que esse colapso nunca vai acontecer, mas que isso realmente interfere no custo Brasil do que é produzido aqui em São Paulo, com certeza interfere. Isso custa uma fortuna. Tem um estudo do Marcos Sintra, da Fundação Getúlio Vargas, que já tem uns 5 anos, que dava um prejuízo anual para a cidade de São Paulo de 40 bilhões. Deve ser muito mais que isso. Ele levou em conta não só o tempo perdido, mas a perda da oportunidade. Porque o indivíduo que ganha um certo valor por hora, ele obviamente produz muito mais do que isso. E quando ele está perdendo a sua hora no trânsito, não é que ele está deixando de ganhar aquela hora para ele. A economia não gerou aquela produção que aquela hora iria gerar. Então a perda é muito maior do que a perda do salário. É a perda do PIB. Ou seja, é uma perda enorme em termos de capacidade econômica. Tem um pesquisador da FEFELESH, da Geografia, Ricardo Barbosa da Silva. Ele tem uma tese bem interessante que ele chama de mobilidade precária em São Paulo e que ele fala justamente dessa precarização das condições de mobilidade que atinge a metrópole como um todo, que atinge todas as classes, no sentido de que tem a pessoa que fica parada no congestionamento no carro, como eu já falei, o outro que tem um deslocamento muito extenso em termos de horas, né, por dia. Então, os índices de congestionamento que a gente tem, né, são absurdos, né? Então indicam um colapso, né? Nos termos que você colocou, e a gente tem não só daí o problema do trânsito ou da mobilidade em si, do meu tempo de deslocamento, do meu gasto de deslocamento, como todos os problemas decorrentes disso em termos ambientais,
de saúde, poluição. Então, é um colapso que não é só do sistema de transporte, né? É um colapso em termos urbanos e ambientais da cidade, né?